Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí, turma de Direito, trabalho 2. Então, pessoal, vamos começar um plano novo hoje, tá? Dando continuidade nossas aulinhas lá do YouTube. Essa aula de agora vai valer por 2, né? Acho que eu já passei a orientação com o pessoal. Na verdade, eu estava gravando aulas de 20 minutos, vou gravar agora ela de mais de 40. Então aí vai ser correspondente à aula 13 e 14, certo? O planozinho 6 novo, que vai tratar sobre fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Um assunto bem interessante, né? Um assunto bem interessante aí pra gente, que é o fundo de garantia por tempo de serviço. O que é que vem a ser esse fundo de garantia por tempo de serviço? Vamos lá. Fundo de garantia por tempo de serviço, ou seja, como veio o nome, fundo de garantia, é um direito estipulado, um direito constitucional, estipulado lá no artigo 7º, e que protege o trabalhador contra demissão sem justa causa. Ou seja, é um fundo que mensalmente recebe valores por conta do empregador. O empregador mensalmente recolhe valores a esse fundo. É como se fosse um fundo de previsão, de provisão para o empregado. Se o empregado for demitido sem justa causa, porque demitido sem justa causa, ele não vai ter emprego, né? Aquela coisa, então, se for demitido sem justa causa, ele vai poder sacar aí esse fundo de garantia. Essa é só uma das formas de saque, o fundo de levantamento ou movimentação da conta do FGTS. Fundo de garantia por tempo de serviço, que a gente conhece como FGTS, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a gente vai conhecer como FGTS. Então, gente, esse fundo de garantia é um direito constitucional, como eu já disse, hoje sim ele é um direito constitucional, mas acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho aí na história, para que a gente comece a entender por que existiu esse fundo, né? Por que foi criado, de repente, um fundo de garantia. Porque, né, de tantas coisas que poderiam ser criadas, criaram justamente um fundo de garantia que mais onera, né, mais uma vez onera e facilita, né, o empregado e protege o empregado. Bom, mas a intenção não foi essa. A intenção não foi essa. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966, a primeira lei, Fundo de Garantia, 1966. Em 1966, o Brasil ele estava regido por um regime ditatorial militar, né? Independente de qualquer ideologia, que eu não tenho que misturar nada aqui nessa aula, essa aula tem que ser prática e só tenho que colher, é claro, o conteúdo histórico, né? E agregar para que a gente possa entender. Então, se discordam que não era ditatorial, que não era isso, que era legal, é com vocês, tá? Eu sei o que eu li e passo para vocês. Então, durante essa época, o regime, por não ser um regime teoricamente legitimado, né, ou seja, não chegou ali pela vontade da grande maioria ou pela vontade do povo, chegou por ali por imposição ou pela força, ele repreendia muitas vezes, né, movimentos que lhe fossem contrários, ou seja, movimentos que fossem desafiadores ao regime eram repreendidos com muita firmeza, né? De sorte que esse regime continuasse no poder. Antes desse fundo de garantia, já desde 1943, quando foi criada a CLT, eu tinha um instituto no contrato de trabalho que era chamado de estabilidade decenal, tá? Eu tinha um instituto no contrato de trabalho que era chamado de estabilidade decenal. E o que era essa estabilidade decenal? Era o seguinte: o empregado que trabalhasse para o mesmo empregador, é claro, independente da função, mas que trabalhasse para o mesmo empregador por mais de 10 anos, tá? O empregado que trabalhasse para o mesmo empregador por mais de 10 anos consecutivos, ele adquiria a tal da estabilidade decenal. Era uma estabilidade na empresa. E aqueles que adquiriam estabilidade só poderiam ser demitidos se cometessem justa causa. Ou seja, sem justa causa, o empregador não podia demitir quem tinha estabilidade. Tá? O empregado estava estável. Era um instituto odiado pelos empregadores, era, né?
o argumento do desempregador de algumas empresas, inclusive de federações de empresas, era que os empregados, ao adquirir estabilidade, não se doavam mais tanto para a empresa, ou seja, diminuíam o interesse no assunto da empresa e tal, não sei o que, faltavam mais, aquela coisa toda, faziam um corpo mole, enfim, era a posição dos empresários, de empresários e tal, desse jeito. Então queriam pôr fim ao instituto, eles. O governo da época, que reempreendia muitos movimentos, percebeu que um dos seus grandes calcanhares, dos seus grandes desafios, era combater aqueles empregados, aqueles trabalhadores que tinham estabilidade e que protestavam, porque não tinham medo de perder o emprego, porque você ter uma opinião política não era motivo de justa causa, até hoje não é. Então, percebeu que esse Instituto da Estabilidade era prejudicial à manutenção do regime. Afinal de contas, ele incitava pessoas que tinham estabilidade a desafiarem o sistema. Então, empresários e o governo, né, empresários com o lobby do governo e tal, pelo Instituto, vamos acabar. Vamos criar um sistema alternativo. E aí, então, é que foi criado em 1966 o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu vou dizer o seguinte, olha, se o empregado estável é demitido, qual é a indenização que ele vai receber? Ele vai receber 1 ano de salário, ele vai receber 1 salário mensal por cada ano trabalhado. Se ele tiver 10 anos, 10 salários de indenização, fora todos o resto. Então eles criaram um instituto parecido, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O governo criou. Só que o governo colocou a conta para o empregador. Criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inicialmente era opcional. Tá? Inicialmente não era obrigatório, era opcional. Mas falar em questão de opção no contrato individual, né? Ou seja, dizer que era por acordo individual entre empregado e empregador, durante o contrato de trabalho, claro que não. E quem tem estabilidade ia querer? Não ia querer fazer isso, né? Mas era opcional. Algumas empresas não quiseram, não. Perceberam a jogada que foi. Peraí, eu vou ter mais esse custo. É melhor ficar com esses 4 gatos pingados aqui estável do que eu estar pagando aí 8% mensalmente de todos os meus empregados. 8%, é uma alíquota, é como se fosse uma contribuição obrigatória por ter empregado. Tá? É taxativa. O empregador tem empregado, tem que pagar, né? Hoje em dia. Então teve algumas empresas que não aderiram ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? Algumas empresas não aderiram. Quem aderiu, claro, não há que se falar em opção. O empregado que não tem estabilidade, com certeza, foi convidado a aderir. Né? O empregado que não tem estabilidade, com certeza, ele foi obrigado a aderir. Tá? Então, o Fundo de Garantia, essa é mais ou menos a história. E aí a gente avança até a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, ela tornou obrigatório o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Constituição de 88, ela não só tornou obrigatória como um direito do empregado, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tornou obrigatório e quando fez, acabou com a estabilidade decenal. Acabou. Agora não tem mais estabilidade decenal. Porque se é obrigatória, todo e qualquer que for contratado sobre a égide da Constituição, ia ser contratado pelo regime do FGTS, não ia mais ser contratado pela estabilidade decenal. Aí acabou, né? Acabou, né? E hoje em dia é claro, só a Constituição, ela só foi ter vigência em 88, só abarcou os contratos a partir de 88. Os anteriores, quem tem estabilidade continuou. Mas hoje em dia, em 2020, você não pode mais pensar que tem uma pessoa ainda trabalhando que tem estabilidade. Eu acho que é muito difícil. Pode ter uma outra exceção. Afinal, são 40 anos já, né? Então, pode ter um ou outro, né? Ou 40, não, 32, né? 30, 2020, 99, 32 anos. Mesmo assim, é muito tempo para a gente dizer que tem alguém estável ainda, com estabilidade. Pode ter. Enfim, então a Constituição de 88, ela tornou obrigatório o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E ao tornar obrigatório o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, lá no ato de disposições transitórias, quer dizer, no caput do artigo 7º, ela proíbe a despedida arbitrária. Ela proíbe a despedida sem justa causa do empregador. Tá? Ela diz que, não é bem que proíbe, né? Mas ela diz que vai ter uma indenização correspondente. Como a gente até hoje
não regulamentou essa questão da indenização pela despedida arbitrária sem justa causa, o ato de disposições transitórias, ele diz que enquanto não for regulamentado, a indenização que o empregado vai ter direito a receber pela demissão sem justa causa é a multa de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, hoje, a indenização que o empregado recebe a título de demissão sem justa causa, ou seja, que ele não esteja esperando, vai ser uma multa de 40% de todos os depósitos feitos lá no fundo de garantia, no FGTS. O empregado vai receber isso a título de multa. Tá? Beleza. A Constituição de 88 também falou, quando disse direito ao FGTS, que esse fundo de garantia seria instituído conforme a lei. E a lei veio. Em 1990, a gente tem a lei 8.036, tá? 8.036, que trata do fundo de garantia por tempo de serviço. Faz as definições, faz as destinações, diz quem controla, quem cabe, tudo isso. Tá lá na lei 8.036/90. Então, a gente vai encontrar lá nessa lei. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele possui uma natureza jurídica dúplice. Tá? Ele possui uma natureza jurídica dúplice. Primeiro, para o empregado, ou seja, na visão do empregado, qual a natureza jurídica do Fundo de Garantia? É de sobressalário, ou seja, de um salário a mais. É de salário. Tá? Claro que é uma indenização que vai ser depositada todo mês na conta de FGTS dele, mas é salário. Por que, Tiago, é salário? Porque aquele crédito depois ele pode utilizar em sua benfeitoria, né? Hoje em dia está se permitindo até para mobilizar a economia, o saque. Então é do empregado aquele valor, não é do governo não. O que fica lá, o fundo de garantia, em uma hora o empregado vai pegar, ou vai movimentar. A gente vai estudar na próxima aula sobre as formas de movimentação do fundo de garantia. Então é salário, tá, gente? Para um empregado, a natureza jurídica é um sobressalário. Todo mês está sendo depositado. E alguns chamam até de 14º salário, se for observar pela tônica da soma dos depósitos no ano. Porque o empregador tem que depositar 8% ao ano, ou ao mês. Inclusive, vai incidir sobre o 13º salário. Então, vão ser 13 meses. Aí você pega 13 e multiplica por 8 e vai encontrar 104%, ou seja, um salário e pouquinho, né, a mais que o empregado vai receber. Aí, então, quando ele olhar no final do ano, deve ter sido recolhido 104% da sua remuneração. Então, é salário, tá? Não tem dúvida, não. E para o empregador, qual a natureza jurídica desse fundo de garantia? Bom, aí já é diferente. Para o empregador, a natureza jurídica do fundo de garantia vai ser de uma contribuição compulsória. É uma contribuição obrigatória. Gente, teve empregado, inclusive o doméstico, teve empregado, tem que pagar o fundo de garantia. Não tem desculpa. Teve empregado, tem que pagar. Você pode até pagar menos nos contratos de aprendizagem, tá? Os contratos de aprendizagem, o valor é menor, né? O valor do fundo de garantia é de 2%. Então você pode até pagar menos. Mas teve contrato, não tem saída. Tem que pagar o fundo de garantia de serviço. Ou seja, é uma contribuição compulsória por ter empregado. Tem empregado contratado, tem que recolher 8%. E não desconta nada do empregado não, viu? Por favor. Lembre que para o empregado é um salário. Então ele recebe, não desconta nada dele não. Ah, eu vou recolher, mas vou descontar. Nada descontado do empregado. Tá? Não desconta nada para o fundo de garantia. 8% o empregador vai recolher mensalmente. Sobre o que, Tiago? A gente vai ver já já a base de cálculo, né, para esse recolhimento, mas é sobre a remuneração do empregado. Não é só sobre o salário base, não, é sobre a remuneração, ou seja, tudo aquilo que complementa, suplementa, né, o contrato, o salário do empregado e vira a remuneração. Ou seja, é sobre a soma desses valores que o empregador tem que recolher. Tá? A soma ele tem que recolher 8%. Quais são os empregados que estão agraciados por esse direito? Empregado urbano, empregado rural, avulso, empregado doméstico, aprendizes,
né, cuja alíquota é menor, no caso é menor de 2%. Tá? Empregado público também, viu, gente? Aqueles que são seletistas de empresas públicas ou sociedade de economia mista também têm direito ao FGTS. Diretrizes legislativas, ou seja, vamos examinar agora um pouquinho quem controla esse fundo de garantia, né? Onde ele é operado, quem vai controlar esse fundo de garantia, tal, porque é um valor absurdo, considerável, viu, gente? É um valor considerável. Então, o fundo de garantia, ele vai ser controlado, né? Ele vai ser administrado, as decisões vão ser tomadas sobre investimentos, não investimentos, né? Empréstimos, o que for, pelo tal do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Conselho Curador, ele tem atualmente 24 membros. E o presidente desse conselho, ou a presidência desse conselho, é exercida pelo Ministério das Cidades, no caso hoje, Onyx Lorenzoni. Então ele que vai tomar as decisões, na verdade é claro que são 24 membros, ou seja, é uma decisão colegiada, mas ele tem um voto de desempate, um voto de Minerva. Por que 24 membros? Porque eu vou ter, gente, 6 membros dos empregados, 6 membros representando os empregadores e o restante, né, de participantes do governo e da sociedade. Mas é 6 do empregado, 6 do empregador. Professor, e quem escolhe esses 6? É voto? Não, quem vai escolher são as entidades sindicais ou federações industriais, de comércio e tal. É quem vão escolher os empregados e empregadores representantes ali, tá? Então vai ter uma eleição e vão escolher 6 dos empregados, 6 dos empregadores para fazer parte do fundo de garantia, né? Afinal de contas, eles são os principais interessados, empregados e empregadores desse fundo de garantia. Portanto, são os maiores interessados, são os mais interessados, têm que participar das decisões, certo? Vão ter que participar das decisões aí do fundo. Cada representante do empregado e cada representante do empregador, eles têm direito a um suplente, certo? Cada representante do empregado, cada representante do empregador, eles têm direito a um suplente. E o mandato de cada um é de 2 anos. O mandato de cada um é de 2 anos, podendo haver uma única recondução. Ou seja, eles ficam 2 e se forem eleitos de novo, ficam mais 2. E pronto, acabou. Tá? Então, o mandato de 2 anos, podendo haver uma única recondução. Ficam 2 anos do conselho. Gostando? Pronto, tá. Pronto. Professor, e se ele tiver algum afastamento, aí o suplente assume, né? Tem suplente? Então, titular e suplente. 6 titulares e 6 suplentes. Os empregados que precisarem se ausentar da empresa para participar das reuniões do Conselho Curador têm garantido, na forma da lei, é claro, tem garantido na forma da lei a interrupção do seu contrato de trabalho. Ou seja, é uma falta justificada, tá? Não sou eu que estou dizendo não, é o parágrafo 7 do artigo 18 da lei. Ou seja, se o empregado precisar se ausentar ali da empresa para participar das reuniões de fundo de garantia por tempo de serviço, ele vai ter esse dia abonado, tá? É uma interrupção contratual, uma falta justificada. Ainda sobre os representantes dos trabalhadores, o parágrafo 9º da mesma lei, do artigo 18 da lei, o parágrafo 9º, ele diz o seguinte, deixa eu ver se confirmar só se é 18, viu, que eu falei 2 vezes já, artigo 3º, é o 3º. Então, o parágrafo 9º do artigo 3º, ele diz que os membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, viu? Não é dos empregadores, não. Enquanto os representantes dos trabalhadores, 6 e 6, 6 titulares e 6 suplentes, os membros, né, eles, após a eleição, ou seja, após a nomeação, eles têm estabilidade provisória até 1 ano após o fim do mandato. Ou seja, eles ficam os 2 anos, se não forem reconduzidos, ele ainda tem mais 1 ano para não ser demitido. A estabilidade ela é provisória, tá? Salvo se esse membro dos empregados salvo se esse membro dos empregados ou suplente cometer alguma das faltas reconhecidas como grave,
né, cometer alguma das faltas lá do artigo 482, por exemplo, como grave. Se ele comete alguma falta tida como grave, aí a gente vai precisar da instauração de um inquérito judicial, tá? A CLT fala de um processo sindical, mas está desatualizado na interpretação da doutrina hoje, haveria necessidade, já que ele tem estabilidade, né? E essa estabilidade é uma estabilidade forte, já que vai representar o Conselho Curador, que é um órgão, né, de suma importância no país mesmo. Então, já que essa responsabilidade é maior, né, eu tenho essa estabilidade, então já que ela é maior, o empregado, né, vai ter aí mais um ano para depois ser colocado para fora, né, ele pode ser colocado para fora sem justa causa. Então, participou do Conselho Curador 1, 2, 3, 4, quando volta, ou seja, terminou o mandato, tem mais um ano aí de estabilidade. Professor, e por que tanta preocupação com esse Conselho Curador? O que é que ele tem que fazer, o que é que ele tanto faz? Bom, gente, o Conselho Curador é quem decide sobre as aplicações do Fundo de Garantia. Gente, a aplicação, porque o dinheiro é grande, é muito dinheiro. É muito dinheiro que eu vou ter lá. Vocês imaginem aí, ó, cada trabalhador, quantos trabalhadores tem no Brasil? 37 milhões, mais ou menos hoje em ativo. 37 milhões. 37 milhões. Cada um, imagine que está ganhando R$1.000 por mês. Daria 370, não, R$1.000 por mês, 37 milhões. Aí cada um vai estar ganhando 3 bilhões e 700, 37 bilhões, com mais 3 zerinhos, isso aí. E vai ganhar muito, né? Então, muito por mês, né? O salário. Então, tira 8% de cada um dos 37 bilhões. Vamos fazer assim? Eu tenho 37 milhões de trabalhadores, 37 em ativa. Aí, cada um vai ter que contribuir, digamos que cada um ganhe 1.000. Vamos por baixo, né? Vamos por baixo. Pode ser que eles ganhem mais do que 1.000, com fé em Deus, né? Vamos por baixo. Então, cada um ganha 1.000. Se cada um ganha 1.000 por mês, eu vou recolher 8% para o conta vinculada, conta do FGTS. Então, por mês, eu vou tirar R$80 de cada um dos 37 bilhões. Por mês, eu vou tirar R$80 de cada um dos 37 milhões. Quanto dá por mês recolhido para o Fundo de Garantia? Só aí, por baixo, fazendo uma conta baixa. Então, eu vou pegar 8%, R$80, e multiplicar por 37 milhões. E aí vai dar 2 bilhões 940 e 80, parece, milhões. 3 bilhões por mês. É isso que entra no fundo. Então, esse dinheiro é um dinheiro considerável e serve para investimento, ou seja, para a manutenção do próprio fundo, ou para que esse fundo empreste a juros menor para o governo, para programas governamentais e tal. Então, o Ministério das Cidades, né, junto com seus pares, ali do Conselho Curador, que vão dizer, que eu vou ditar as regras. Né? Eles ditam as regras e dizem, olha, agora a gente vai promover essa liberação, vai fazer isso, quer esquentar a economia, vai liberar tanto, pronto. E quem é que controla isso? Bom, quem vai executar essa determinação, que uma vez essa determinação feita não tem volta, né? Assim, pode até postergar, mas quem vai executar essa determinação é a Caixa Econômica Federal. Então é a Caixa que vai editar normativos de como vai ser, de como não vai ser a liberação. Ou seja, a Caixa Econômica Federal é quem vai dar, né, uma situação de controle, tá? Editando normativos, normativos, instruções normativas sobre a administração desse fundo de garantia. Por que a Caixa? Porque a Caixa é o agente operador do fundo. A Caixa Econômica é a chamada agente operador do fundo de garantia. Tá? Então, quando se precisa utilizar fundo de garantia para adquisição de casa, Caixa Econômica, financiamento imobiliário, o que for, tudo vai ser da Caixa Econômica, que é o agente operador do fundo de garantia. Então, a Caixa é aí o agente operador, artigo 7º da Lei 8.036, tá? Artigo 7º da Lei 8.036 vai trazer as funções da Caixa Econômica, como centralizar, né, os recursos, pedir ato normativo e tal. Então, criar cronogramas, agora a gente está liberando aí do FGTS, né? Liberou no passado, agora vai liberar mais de 1.000 e poucos reais. Então, é a Caixa que vai criar o cronograma, o governo deu a ideia. O governo determinou e a Caixa Econômica vai criar aí o cronograma para a liberação dos valores até 1.045, se eu não me engano.
salário, né? Entendem? Então, é a Caixa Econômica como agente ou órgão operador do FGTS. Base de cálculo é alíquota. Base de cálculo é alíquota. O que é que vai ser a base de cálculo? Quanto vai ser a base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Tá? A base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é a remuneração do empregado. Tá? A base de cálculo é remuneração do empregado. Não é salário só, não. Ou seja, tudo aquilo que tiver natureza salarial, complementos salariais próprios, complementos salariais impróprios, suplementos salariais, ou seja, vão formar a remuneração, vão servir de base para o cálculo do FGTS. Tá? Então, sobre esse montante, o empregador vai recolher 8%. Sobre esse montante aí, o empregador vai recolher 8%. É esse montante aí que vai, né, delimitar a atuação da Caixa Econômica. O empregador recolhe e vai depositar na Caixa, na conta vinculada ao Programa de Inclusão Social, no caso, ao Programa, de Integração Social, que é o PIS. Cada trabalhador da área privada tem um númerozinho de PIS. E é com esse númerozinho que a Caixa Econômica cria uma conta vinculada quando ele começa a trabalhar, né? Cria o número e tal. E os valores vão começar a ser depositados ali nessa conta vinculada, a conta de FGTS. Tá, gente? Então os valores vão continuar sendo depositados nessa conta aí de FGTS. E qual a alíquota? 8% de quê? De tudo que for remuneratório. Salário base, complemento salarial impróprio e suplemento do salário, como é o exemplo a gorjeta. A gorjeta, aquela dada exponencialmente, ou aquela gorjeta dada voluntariamente, dividida pelo empregador, não importa. A gorjeta é suplemento salarial e sobre ela a gente vai ter o recolhimento de 8% para a conta vinculada, que a gente chama conta vinculada para a conta do FGTS, certo? 8%. Prazo para pagamento, professor. Existe um prazozinho para pagamento? Existe, gente. Tem um prazozinho aí para pagamento, tá? O empregador, ele deve pagar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço até o dia 7 do mês subsequente ao mês trabalhado. Então, até o dia 7 do mês subsequente ao mês trabalhado, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, exemplo, eu trabalhei agora, no mês de abril. Meu FGTS, ele vai ter que ser depositado de abril até o dia 7 de maio. Exemplo, eu trabalhei no mês de março, FGTS de março vai ter que ser depositado até o dia 7 de abril. Professor, onde é que eu vejo isso? Já falei que a Caixa Econômica que é responsável. E como ela é responsável, a Caixa Econômica, pelo agente operador, ela cria mecanismo para o acesso do trabalhador à sua conta vinculada. E o trabalhador para a conta vinculada, ele pode ter acesso pelo aplicativo da Caixa, pelo aplicativo da FGTS, para as plataformas Android e iOS. Então, o acesso do trabalhador hoje à sua conta vinculada está mais fácil. Então, tem como o trabalhador ver se o empregador está depositando corretamente e no prazo. Tá? Ele se está depositando corretamente e no prazo e ver o saldo também da sua conta vinculada. Então, tem como o trabalhador ver tudo isso. Tá? Hoje em dia está mais acessível, né? Computador, tablet, smartphone, baixa o aplicativozinho. Inclusive, você pode até cadastrar para receber a mensagem, dizendo, olha, depositou aquele mês, não depositou e tal. Todo mês eu recebo uma mensagenzinha dizendo, olha, acreditando tanto e tal, sua conta vinculada de FGTS. Tá lá? Tá? Então, até o dia 7 do mês subsequente ao mês referência. No caso, se eu trabalhei em setembro, eu tenho até o empregador vai depositar até o dia 7 de outubro. Tá? Professor, e se ele não depositar nessa data? Tem possibilidade? Tem. Tá? Tem possibilidade. O artigo 15, desculpe, o artigo 22 da CLT, da 8.036, o artigo 22 da 8.036, ele traz as penalidades para o empregador que não deposita dentro do prazo. E a gente vai ter duas hipóteses. Vai ter a primeira, que é o seguinte:
O empregador pode não depositar dentro do prazo, mas depositar dentro do mês que ele tem que depositar. Então, por exemplo, o meu FGTS de abril vai ter que ser depositado dia 7 de maio. Mas o empregador no dia 7 de maio não teve condição, só teve condição no dia 15. Está dentro do mês? Está. Como está dentro do mês, o empregador ele vai pagar juros de correção monetária de 0,5% ao mês, juros de 0,5% ao mês, correção monetária, mais o que, Tiago? Que ele empregador paga? Mais uma multa de 5% do valor que ele teria que depositar. Se dentro do mês. E se ele pagou o FGTS de abril no dia 8 de junho? Aí já saiu do mês de maio. Como saiu do mês de maio, ele vai pagar juros, 0,5% ao mês, correção monetária e ainda vai pagar uma multa de 10%, a multa dobra, se for feito em outro mês, tá? Aí a multa dobra de 10% sobre o valor que ele teria que depositar, tá? Título de multa. Então, a gente tem essas duas situações. O atraso ocorreu, mas foi dentro do mês que ele deveria depositar. O atraso ocorreu, mas foi fora do mês, ou seja, em outro mês que ele deveria depositar. Aí a gente tem essas duas situações, tá? Pelo atraso. A súmula 305 do TST, ela traz a possibilidade da incidência do FGTS sobre o aviso prévio. Ela só esclarece o óbvio, gente. Porque, como eu já disse aqui, aviso prévio é tão somente a transformação do contrato que tinha por prazo indeterminado em contrato por prazo determinado. Só sabe quando vai sair agora. Está de aviso, sabe quando vai sair. Mas o contrato de trabalho ainda persiste. Então, sendo assim, como o contrato de trabalho ainda persiste, vai ter fundo de garantia daquele mês. Vai ter FGTS daquele mês. Não, mas e o aviso indenizado? O aviso indenizado é tão somente a ausência do aviso trabalhado. O empregador preferiu pagar do que esperar com o empregado ali. Mas os efeitos do aviso, eles vão até o período seguinte ou o seguinte do seguinte, ou seja, até o final. E por isso que mesmo o aviso sendo indenizado, a gente vai ter que prorrogar até que data iria o contrato de trabalho e fazer o cálculo do FGTS. Por quê? Porque também, quando o aviso sendo indenizado, os efeitos da prorrogação desse aviso vão se emanar no FGTS. Tá? E onde é que o FGTS não vai agir? O FGTS não vai incidir, gente, nas férias indenizadas. Tá? Nas férias indenizadas, o FGTS não incide. Ou seja, naquelas férias ali as férias indenizadas que o empregado vende, né, parte das férias ao empregador, o empregador vai indenizar essa parte, a indenização, não cabe FGTS aí, viu, desse período, tá? Seria uma indenização de natureza indenizatória, não salarial, ou seja, não é base de cálculo para o FGTS. E quem é que tem que provar? Quem é que tem que provar quando não há depositado FGTS? Por exemplo, cobrar, né? Quem é que tem que provar? Então, gente, como a obrigação de recolhimento é do empregador, a prova, o ônus da prova, segundo a súmula 461, é dele, empregador. Tá? Por quê? Porque pagamento, por exemplo, o empregado entra com a ação dizendo que não tem regularidade nos depósitos do FGTS. Qual é a única forma de contestar essa ação que o empregador tem? Dizendo que tem. Ou assume, diz que não tem, não tenho mesmo, vou assumir, vou pagar, ou diz que tem. E se ele disser, ele está querendo dizer que pagou. E pagamento é fato instintivo do direito do autor. Logo, o ônus de provar, então o empregado ele alega que não tem os depósitos e o empregador é que vai ter essa responsabilidade para provar que tem os depósitos, tá? Então o ônus de prova é do empregador e não do empregado. O empregado não vai, tá aqui, eu juntei, não tem. Do empregador. Até pode o empregado, porque hoje está mais acessível, tá? A correção monetária que ocorre,
A correção, o valor é depositado 8% ao mês, mas vai ser corrigido, tá? Junto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica que vai corrigir esses valores, não é um valor que vai ficar parado lá, não. Não é uma ultra correção, mas ele vai ser corrigido e com juros. A correção monetária é da caderneta de poupança, ou seja, a mesma correção que a caderneta de poupança recebe, o valor que está lá de FGTS vai receber. E os juros é de 3% ao ano. Então, é um juros de 3%, olha que coisa grande, né? 3% ao ano, tá? Do Fundo de Garantia. Então, é por isso que o Conselho Curador, né, existe também para administrar, porque é um dinheiro muito barato de se ter, porque os juros é de 3% ao ano. Já pensou, você pega 3% ao ano e empresta 1% ao mês? Viu como é? Então, é por isso que muita gente fica de olho nesse fundo de garantia para administrar. E ele é utilizado, às vezes, também para promoção social. Né? O fundo de garantia ele vai ser utilizado para promoção social, ou seja, para a criação de programas sociais de governo, de aceleração, de casas e tal, para incentivar o fomento econômico. Enfim, esse fundo de garantia ele não só tem essa função, ele tem outras funções. Tá? Tem outras funções, principalmente de fazer, né, parte do programa governamental. Ele faz parte do programa, então o governo pode decidir, afinal de contas, o presidente do Ministério da Cidade, olha, vamos tirar por esse caminho, vamos por outro e tal, sei o quê, vamos investir agora em construção de casa popular, em casa de nível médio, de financiamento de apartamento de alto padrão, é o FGTS, tá? É o Fundo de Garantia. A correção monetária do FGTS, ela é, como eu falei para vocês, a da caderneta da poupança e de 3% ao ano. Entretanto, se o empregador não pagou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, olha lá, se o empregador não pagou esse Fundo de Garantia e o empregado vem cobrar judicialmente na Justiça do Trabalho, aí a correção é a da Justiça do Trabalho. Tá? Aí a correção vai ser a do Justiça do Trabalho, ou seja, vai ser o IPCA hoje, se não mudar, daqui a um dia muda de novo, vai ser o índice de preço ao consumo de correção monetária, mais os juros de 1% ao mês. Tá? Mais juros de 1% ao mês. Então é bom pegar e depositar regularmente para evitar pagar um juros desse aí, ou seja, quase 10 vezes maior do que os juros da caderneta, ou do que os juros da lei da FGTS, se houver depósito regular. Beleza? Próxima aula, a gente vai ver, né? Tô terminando já, a próxima aula eu acho ainda mais interessante, né? Ela vai trazer conceitos a respeito do FGTS, mas ela vai trazer, eu vou tentar sanear vocês, explicando quais são as formas de a gente movimentar essa conta vinculada. Ou seja, como a gente pode movimentar a conta do FGTS. Beleza? Até mais, um abraço, bom. Vou postar hoje, eu estou gravando essa aula hoje é sexta, dia 24 de abril de 2020. Bom final de semana para todo mundo. Fique em casa. Valeu?